Olá, a paz de Jesus esteja com você que está nos assistindo hoje. É com muita alegria que estamos iniciando o nosso primeiro programa, Essencial. Meu nome é Zélia, eu sou casado com o Ricardo e temos uma filha de 9 anos. E neste primeiro programa você vai conhecer um pouco sobre a nossa história, que foi essencial para a realização desse programa. Serás inteiramente do Senhor teu Deus. Serás inteiramente do Senhor teu Deus. E ainda que em meio à tempestade possa estar, e se a noite vier e o vento soprar, tua casa não será abalada. Tua casa não será abalada. Eu tenho paralisia infantil desde os 11 meses de idade. Eu nunca andei. E um dia eu estava no meu quarto rezando, ouvindo e meditando a palavra de Deus. E eu estava meditando aquela passagem de Coríntios 6, que Deus fala que nós somos membros do corpo de Cristo. E eu comecei a ver como a importância de ser membro do corpo de Cristo. Isso eu comecei a refletir e comecei a fazer uma oração a Deus, entregando o meu ser, entregando o meu futuro, tudo nas mãos de Deus. E pedi a Deus, se fosse da vontade dEle, que um dia eu viesse a me casar, a constituir uma família, que Ele me enviasse um namorado que tivesse o mesmo propósito que eu, que ele fosse uma pessoa temente a Deus, que ele me respeitasse, mas que fosse feita a vontade de Deus. E abri a palavra de Deus numa outra passagem, Ele me deu uma resposta. Ele falou: a Deus nada é impossível. Eu guardei durante muitos anos essa passagem no meu coração, até que depois de muitos anos eu vim a conhecer o Ricardo num grupo de oração. A gente estava visitando este grupo. Mais tarde a gente começou a participar de um grupo de jovens, onde eu era coordenadora, ele era o tecladista e o vocalista. E brotou uma amizade muito bonita entre nós. E eu comecei a perceber que eu estava gostando dele. Mas eu não contava para ninguém do meu sentimento. Eu só me abria com Deus, porque eu tinha vergonha por causa da minha deficiência e também pela diferença de idade, que eu sou 15 anos mais velha que ele. Só que eu sempre lembrava daquela resposta de Deus, que a Deus nada é impossível. Eu, da minha parte, daquela amizade bonita, comecei a perceber que estava gostando da Zélia. Daquela amizade bonita, quando eu comecei a perceber que eu estava me interessando, tendo aquele sentimento por ela, eu fiquei preocupado, porque eu que era amigo, sabia de rapazes que ela tinha gostado, tinham sido experiências frustrantes. Eu não queria fazer a Zélia sofrer. Eu rezava e pedia que Deus tirasse aquele sentimento do meu coração. Mas parece que quanto mais eu rezava para parar de gostar da Zélia, mais eu gostava. Então, depois de um tempo, a gente começou a namorar. Mas a gente começou a namorar escondidos, porque a gente já imaginava que nossos pais não iam gostar muito daquela ideia. E como de fato não gostaram mesmo. Os nossos pais fizeram de tudo o que vocês possam imaginar para nos separar. E assim, porque nos amavam. Era a Zélia que sempre fez com que eu enxergasse dessa forma. Ela falava: bem, seus pais fazem isso porque eles te amam e eles querem o melhor para você. E eu não sou o melhor para você. A Zélia nunca tentou tampar o sol com a peneira, como dizem no popular, né? Ela sempre quis deixar muito claro toda a limitação que nós teríamos se nós um dia viéssemos a ficar juntos. A gente se propôs a ter um namoro santo, buscando a castidade, porque a gente queria se casar virgem. E por causa disso a gente começou a rezar, pedindo a força a Deus, né? Porque nós somos fracos, mas quem nos dá força é Deus. E a gente rezava o terço todos os dias, consagrando a Nossa Senhora para que ela pudesse nos ajudar, nos abençoar e interceder por nós. E nós namoramos, entre namoro e noivado, nós estivemos 5 anos juntos. Foi muita luta, porque no mundo que nós vivemos hoje, tanto erotismo, né?
tanta pornografia, e a gente se propôs a ter um namoro santo. Foi só pelo poder de Deus mesmo. Foi uma luta difícil, mas pela graça de Deus nós conseguimos. Os 5 anos de namoro e noivado que nós tivemos foram 5 anos que nós rezamos o terço todo santo dia. Porque era uma luta. A sensação que nós tínhamos era de remar contra a correnteza. Não tinha ninguém que acreditava naquele amor. Ninguém que acreditava que poderia dar certo, né? Pela deficiência, pela diferença de idade. Mas nós rezávamos. Quantas e quantas vezes eu chegava na casa da Zélia na hora do meu almoço, rapidinho, e às vezes eu queria um beijinho e ela falava, mas só um beijinho, mas peraí, primeiro a gente reza, porque se começar a beijar, depois não para mais, né? Então, vamos colocar Deus em primeiro lugar e Ele vai cuidar do restante. E graças a Deus que a Zélia sempre foi essa mulher muito firme na oração, mulher de garra, de colocar Deus mesmo em primeiro lugar. Então nós rezávamos o texto pedindo que Nossa Senhora tomasse conta de tudo aquilo, para que a vontade de Deus acontecesse e não a nossa vontade. Então, quando eu fiz 20 anos de idade, eu fui pedir a Zélia em casamento para o meu sogro. Vocês podem imaginar um sermão, gente, de 2 horas, contado no relógio. Foi o sermão que o meu sogro me deu, de tudo que a Zélia não ia poder fazer dentro de uma casa. Eu escutei o meu sogro com muito respeito, embora eu tivesse plena consciência de tudo aquilo. E depois que o meu sogro falou tudo que ele tinha que falar, ele falou, Ricardo, eu não vou te dar essa resposta. É você quem vai se dar essa resposta depois de pensar bem em tudo isso que eu te falei. Depois daquele mês, quando o meu sogro viu que realmente a gente queria ficar junto, ele permitiu que a gente reformasse uma casinha que tinha no fundo da casa dele, para que, estando mais próxima da mãe, fosse mais fácil para a Zélia também, o dia a dia dela. E ali a gente começou aquela reforma com a pouca economia que nós tínhamos. Eu ganhava muito pouco na época, pouco mais que um salário mínimo. E foi uma missão muito complicada. Transformar uma casa que já tinha algumas situações pré-estabelecidas na casa que uma cadeirante ia ser a dona de casa. Foi bem difícil pelo aperto financeiro que eu me encontrava também. Mas Deus foi tomando conta de todos os detalhes. Mas teve uma situação que marcou bastante, porque faltando 3 meses para o casamento, o dinheiro acabou completamente. E eu me lembro que as pessoas particulares que eu procurei, as formas que eu tentei de um empréstimo, nada tinha dado certo. E nós havíamos marcado a data do nosso casamento, então nesse dia eu cheguei desesperado na casa da Zélia, era uma quarta-feira à noite. A Zélia me olhou e falou, o que foi, bem? Falei, bem, o dinheiro acabou, tenho que pagar o pedreiro, o material acabou, e se a gente parar com a reforma agora, a casa não fica pronta a tempo do casamento. E todas as formas que eu tentei de um empréstimo, nada deu certo. Aí a Zélia me falou assim, calma, vamos confiar em Deus. Deus sempre cuidou de nós, sempre cuidou de tudo, não é agora que Ele vai nos abandonar. Eu tenho certeza, eu tenho fé que até domingo, 6 horas da tarde, esse dinheiro vai aparecer. Então já era tarde, eu fui embora para minha casa e a Zélia fez uma oração a Deus. Eu pedi a Deus, eu falei, Senhor, se é realmente da Tua vontade que a gente se case, que o Senhor possa providenciar esse dinheiro de alguma forma, porque a gente não tem de onde tirar. A gente já tentou empréstimo e não conseguimos. O Senhor criou o mundo do nada. Para o Senhor não é nada esse dinheiro e a gente não tem de onde tirar. Que o Senhor possa providenciar, seja uma doação ou um empréstimo. Eu fiz essa oração e fui dormir tranquila, confiando na providência divina. Quando chegou aquele domingo, a gente estava reunido na casa da Zélia com alguns amigos, fazendo o convite de Shabat. E eu fui até o quarto da Zélia pegar alguma coisa e vi lá o nosso cofrinho já vazio, né, das economias. Daí eu lembrei e fiquei triste de novo. A Zélia falou, o que foi, bem? Eu falei, você não falou que o dinheiro ia aparecer até 6 horas da tarde? Eu já fui na missa de manhã, não vou mais sair de dentro da tua casa até mais tarde, como é que é? Vai cair do céu? Ela falou, calma, vamos confiar em Deus. A gente terminou o que a gente estava fazendo e quando foi umas 5 horas, a gente começou a rezar o texto que a gente rezava todo dia.
E no meio daquele texto chegou um amigo nosso que ia ser padrinho do nosso casamento, que tinha ido lá em casa fazer o orçamento elétrico da casa. Ele ia dar de presente a instalação elétrica para a gente. A Zélia continuou rezando o texto sozinha e eu fui para casa anotar o orçamento. Lá na casa, depois da gente ter feito tudo que a gente precisava, esse padrinho virou para mim e falou: Ricardo, eu posso te fazer uma pergunta? Eu falei: pode. Aí ele perguntou: mas você tem certeza que você não vai ficar ofendido? Eu pensei que ele fosse me perguntar como todo mundo me perguntava assim: você tem certeza do que você está fazendo? Eu já estava tão acostumado que eu falei: pode perguntar. Aí ele me perguntou assim: você está precisando de dinheiro? Eu falei: que horas são? Ele não entendeu nada. Eu falei: que horas são? Ele olhou e falou: são 6h10. Eu falei: Deus está atrasado 10 minutos. Mas esse é o nosso Deus, que pode até tardar, mas que não falha jamais. Aquele padrinho emprestou todo o dinheiro que a gente precisava para concluir a reforma da nossa casa. Quando chegou o dia do nosso casamento, a gente que não tinha condição financeira para enfeitar a igreja, a gente falava que só fazia questão da bênção de Deus. Mas quando chegou o dia do casamento, tinha foto, filmagem, igreja enfeitada, tudo de boa qualidade, tudo conforme manda o figurino, tudo presente desse Deus a quem a gente resolveu colocar em primeiro lugar na nossa vida. E assim que a gente se casou, a gente falava que a gente vivia um pedaço do céu na nossa casa. E uma das primeiras coisas que a gente procurou fazer foi procurar um ginecologista para saber se a Zélia podia ser mãe, porque a gente sempre gostou muito de criança. Mas aquele ginecologista, ele nos deu um balde de água fria. Depois de fazer todos os exames na Zélia, ele disse: a Zélia não pode nem sonhar em engravidar. Por conta da paralisia infantil, a Zélia tem um espaço abdominal muito curto. Não caberia uma criança nem até 6 meses na barriga da Zélia. E a Zélia ainda tem uma platina que sustenta a coluna vertebral dela, que poderia se deslocar, o que seria risco de vida, inclusive para a mãe. Eu tive a oportunidade, há alguns anos atrás, de viver um momento assim que eu considero milagroso na vida de um casal. Fui procurado por um casal, Zélia e Ricardo, que te apresentaram assim a vontade de terem filhos. Só que ela apresentava um problema já de nascimento, que ela tinha uma paralisia nas pernas, tinha uma cirurgia feita, uma osteossíntese de coluna, uma osteossíntese total, e ela praticamente vivia durante o dia numa cadeira de rodas. E ela procurou diversos colegas e todos de uma maneira assim de opinião pessoal de que deveria não tentar uma gravidez. Mesmo porque ela tinha uma limitação física muito importante e essa estrutura óssea dela não permitiria que ela tivesse uma gestação normal e correria riscos muito grandes de vida. E eu saí daquele consultório arrasada, porque o meu sonho era ser mãe. Eu sempre tive muita vontade de ser mãe, gosto muito de criança, mas o doutor me tirou totalmente as esperanças. A gente ficou bastante baqueado, bastante chateado, porque era um sonho que nós tínhamos, mas a gente também não queria sofrer. Então a gente chegou a pensar a nossa vida sem uma criança. E nós continuamos a nossa vida evitando da forma assim. Ele pediu para que eu usasse métodos anticoncepcionais, o Ricardo usasse preservativo, mas a gente que já usava o método Billings, a gente continuou só com esse método, que é um método natural, que a igreja apoia. Mas Deus tinha um plano para a nossa vida. 4 anos depois, numa Santa Missa, que nós estávamos, e o sacerdote fez uma homilia muito bonita de como uma família deveria viver para ser uma família feliz nos dias de hoje. E a Zélia conta que ela meditava no coração, que tudo aquilo ela já vivia, que só faltava uma criança para completar a felicidade. E na hora da consagração, na hora da missa, que o padre levanta a hóstia
eu olhei para Jesus e falei para ele: Senhor, os médicos falaram que é impossível, mas para o Senhor nada é impossível. Me dê a graça de ser mãe, me dê a graça de dar esse presente para o meu marido. Ele que cuida de mim com tanto carinho e tanta paciência, eu nunca vou poder retribuir o que ele faz por mim. Mas que eu possa dar esse presente, que eu acho que não tem um presente de maior valor que a esposa pode dar para o marido do que um filho. Eu fiz essa oração, era semana do aniversário do Ricardo, ele faz aniversário dia 4 de março, e eu engravidei naquela semana, para a honra e glória do Senhor. A gente procurou nesse momento então um outro ginecologista, um especialista em gravidez de risco, e esse foi um anjo de Deus na nossa vida. Foi uma gravidez cercada de cuidados. Ele acreditava que com 7 meses ele fosse intervir na gravidez, mas ele acreditava que com 7 meses ele já teria sucesso nessa gravidez. Então foi sim uma gravidez cercada de cuidados. Ela tinha acompanhamento quase que diário com nutricionista, cardiologista, fisioterapeuta. No 6º mês de gravidez, eu adquiri anemia porque eu não conseguia me alimentar. Eu não sei a forma que a criança virou dentro de mim, que ela parece que comprimiu o meu estômago. Eu comia uma colher de comida e ficava satisfeito o dia todo. Comida batida no liquidificador, então eu fiquei anêmica. Eu tinha que ir dia sim, dia não no hospital tomar soro. E também perdi a força nos braços, eu não conseguia nem rodar minha cadeira. Para mim no banheiro era muito difícil, eu chegava até a chorar, porque foi muito incômodo, mas ao mesmo tempo eu estava feliz de estar realizando aquele sonho que eu tinha pedido a Deus. E passou-se os 9 meses, graças a Deus foi completa, gravidez completa. E o doutor sempre falava: eu vou te dar esse presente de Natal. E Deus me deu realmente esse presente de Natal, o maior presente que eu já ganhei na minha vida. Ela chegou dia 26 de dezembro, quase chegou no dia do Natal, foi o maior presente mesmo. E foi uma menina linda, perfeita, graças a Deus. Limites para quem crê, quem tem fé na própria vida, até em Deus, ela não tem limites. Qualquer coisa pode ser obtida. Essa moça já estava rotulada, definitivamente rotulada, que jamais seria mãe. Mas a própria vida nos ensinou que ela, sendo fiel a si própria, ao seu sonho, o marido numa dedicação fantástica. Foi um casal que não me deu o menor trabalho, foi uma gestação maravilhosa e o resultado está aí. A menina já é uma adolescente e o que serve isso de exemplo para nós? Que nós não devemos desistir nunca. Cada horizonte que nós alcançamos tem um novo horizonte, um novo desafio pela frente e devemos sempre seguir em frente. Eu sou grato a Zélia, porque ela me ensinou que nós devemos crer em Deus, crer em nós mesmos e que a vida foi feita para ser feliz. Num momento tão lindo, nossa vida se encheu de luz. É o fruto do amor que o céu nos concede, o presente de Deus, o milagre da vida, a ternura do Pai. Então se fez presente e hoje posso trazê-la em meus braços. Maior prova que o amor torna fértil a esperança daqueles que confiam no Senhor. Amanda, amada, você veio trazer alegria e provar que Deus tudo pode, Deus tudo pode realizar. Amanda, amada, você veio trazer alegria e provar que Deus tudo pode, Deus tudo pode realizar.
E para você que acabou de acompanhar esse testemunho do poder de Deus, esse é o Deus a quem nós servimos, esse Deus a quem nada é impossível. Eu não sei qual é a situação que você se encontra nesse momento, na sua casa, na sua família, onde quer que você esteja, mas eu sei de uma coisa: Deus pode realizar o impossível na tua vida. Deus pode alcançar aquele teu filho que está distante do caminho de Deus. Deus pode buscar o seu marido que talvez esteja no adultério. Deus pode providenciar o que você precisa hoje na tua história. Basta que você creia. Jesus realizou diversos milagres, inúmeros milagres, nos narra a palavra de Deus. Mas é interessante como todas as vezes Ele pediu uma cooperação de cada pessoa, a cooperação da fé. Então, dê a você o primeiro passo. Creia que Ele pode transformar a tua vida e a tua história. E nesta canção nós vamos rezando e pedindo que realmente o impossível possa acontecer na tua vida. Jesus, neste nome há poder. Jesus, neste nome há poder. O seu nome é poderoso, sua glória em toda a terra. Há poder no nome de Jesus. Creia. Jesus, neste nome há poder. Jesus, neste nome há poder. O seu nome é poderoso, sua glória em toda a terra. Há poder no nome de Jesus. O impossível Ele pode realizar. O impossível Ele pode realizar. O impossível, sim, o impossível. O impossível a nós Ele pode realizar. O impossível Ele pode realizar. O impossível Ele pode realizar. O impossível, sim, o impossível. O impossível a nós Ele pode realizar. Jesus, creia que este nome tem poder. Creia que o Senhor visita a tua história, que Ele pode alcançar o teu coração. E o impossível Ele pode realizar. Vamos cantar? O impossível Ele pode realizar. O impossível Ele pode realizar. O impossível, sim, o impossível. O impossível a nós Ele pode realizar.